vamos, durante 3 dias, falar sobre juventude, sobre a igreja e sobre a missão, também usando palavras, textos do nosso Papa Francisco, recordando tantas coisas bonitas que ele falou na Jornada Mundial da Juventude e em alguns outros momentos também. Então eu creio que a própria novena é esse tempo rico da gente aprofundar a nossa fé, aprofundar a nossa espiritualidade. Só de curiosidade, quem está aqui participando desde o primeiro dia, levanta a mão. Olha, a maioria, que beleza. É isso aí mesmo, é uma caminhada, é uma peregrinação que nós fazemos. E nós vamos usar a seguinte metodologia. Primeiro nós vamos enriquecer o tema com passagens bíblicas. Depois nós vamos ler algum trecho de um livro do Anselmo Grun que vai dizer de uma característica do nosso tempo, que é o cansaço. É uma característica que invade o nosso espaço hoje. O cansaço atinge a todos nós, a todas as instâncias. E depois nós vamos então iluminar essa reflexão com os textos do Papa Francisco. Mas antes de iniciarmos propriamente o texto, a nossa reflexão, a gente tem que perceber que não tem como falar do Papa Francisco sem antes citar o contexto bonito que nós vivemos, sem antes falar do Papa Bento XVI. Nós só temos essa graça de estarmos hoje sendo enriquecidos com as palavras do Papa Francisco, porque o Papa Bento XVI teve esse gesto extremo de caridade, esse gesto profético, esse gesto iluminado por Deus, pelo Espírito Santo, de renunciar, de dizer: olha, para mim não dá mais, não adianta eu ficar aqui forçar a barra, é melhor que outro chegue para que possa tocar a igreja adiante. Olha, depois de séculos a igreja experimenta isso. Depois de séculos nós estamos vivendo esse momento histórico que nós temos 2 papas, o Papa Francisco e o Papa Emérito Bento XVI. E um outro detalhe importante também é a gente perceber a tentação que nós escutamos, que nós lemos, de querer fazer comparação, como se o Papa Francisco fosse melhor do que o Bento XVI, fosse melhor do que o João Paulo II, e isso é uma bobagem. Nós não podemos enxergar assim. Nós temos que enxergar a dinâmica da igreja na dinâmica do Espírito Santo. Então o Papa João Paulo II foi o Papa querido por Deus para a igreja naquele momento. O Papa Bento XVI foi o Papa querido para a igreja naquele momento, naqueles anos. E agora o Papa querido por Deus para a sua igreja é o Papa Francisco. Cada um com a sua riqueza, cada um com a sua contribuição. Não podemos ficar fazendo comparações como se um fosse melhor, o outro fosse pior, e infelizmente nós às vezes escutamos e lemos alguns artigos falando isso, né? Então não é aqui o nosso objetivo, né? Nosso objetivo é justamente esse, perceber a riqueza daquilo que o Papa Francisco tem a falar para nós. Fala com muita simplicidade, fala com muita objetividade, fala palavras que incomodam a gente, e graças a Deus, porque tem que incomodar mesmo, né? Para que a gente possa se converter, para que a gente possa mudar. Então é nesse espírito, né? Nesse espírito de comunhão, que nós queremos ouvir um pouquinho que o Papa Francisco tem a dizer para nós. Mas então, começando a nossa reflexão, vamos tirar 2 textos da Palavra de Deus que falam especificamente sobre jovens, sobre juventude. E aqui nós vamos fazer o seguinte: não é só para os jovens que serve essa nossa reflexão, é para os jovens que são jovens em idade, mas também para todos nós que devemos cultivar um espírito jovem no coração. Porque é verdade que tem muito jovem velho e tem muita pessoa idosa jovem. Na verdade, a juventude é muito mais um estado de espírito que propriamente idade cronológica. Então a reflexão serve para todo mundo, serve para todos nós. Então lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, vai dizer assim: ninguém te despreze por serem jovens, ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar, no modo de viver, na caridade, na fé e na castidade.
Então é São Paulo exortando Timóteo a viver profundamente os valores bíblicos, os valores do Evangelho, apesar de ser jovem. Depois em Isaías, capítulo 40, versículos 30 e 31, vai dizer assim: até os adolescentes podem esgotar-se, e jovens robustos podem cambalear, mas aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças, e Ele dá-lhes asas de águia, correm sem se cansar, vão para a frente sem se fatigar. Então esse é o texto de Isaías. E o texto de Isaías vai nos introduzir então no nosso momento seguinte. Isaías vai dizer: olha, os jovens, os adolescentes, todos nós podemos nos cansar, podemos nos fatigar, podemos passar por momentos difíceis, mas no Senhor nós encontramos força para superar essa tentação. Então, qual é o sintoma de cansaço que atinge nossa juventude, que atinge cada um de nós? Então vai dizer o texto, Gonçalo Brum falando: um fenômeno que me assusta cada vez mais é o cansaço dos jovens, já cansado antes de começar a trabalhar. O cansaço é visível na indecisão deles quanto ao que fazer. Levam muito tempo para se decidir, adiam a decisão a perder de vista, começam um curso, mas não preenchem suas expectativas, então começam outro, hesitam em tudo que fazem, e diante de qualquer circunstância que exige decisão, em vez de se fixarem em algum ponto de vista, vagueiam a esmo. Muitas vezes não têm amor ao que fazem, falta-lhes garra para assumir alguma coisa e tocar mais à frente. Gastam energia demais consigo mesmo e não definem horizontes. Não sabem o que pretendem alcançar, nem o que desejam fazer. Sabem muito bem o que não querem, que desse jeito ou daquele não dá, mas não têm ideia do que realmente querem. Então esse é um trecho do livro que vai dizer desse sintoma de cansaço que atinge a juventude. É lógico que aqui nós não podemos generalizar. Tem muito jovem que sabe o que quer, que está engajado, que está na luta, que está no caminho do Senhor, mas ele olha uma realidade mais ampla, o sintoma de cansaço que atinge muitas vezes nossa juventude. E aí então nós vamos, depois de passar pelo texto bíblico e por essa palavra do Anselmo Brum, nós vamos então agora entrar em algumas frases do Papa Francisco. Evidente, não é toda reflexão que ele fez sobre a juventude, mas eu tirei alguns trechos que eu achei interessante a gente partilhar, justamente porque nos aponta caminhos para a gente superar talvez esse cansaço, ou que a juventude passa, ou que cada um de nós possa estar passando na vida. E aí o Papa Francisco, numa de suas frases, vai dizer para os jovens: Cristo abre espaço para eles, jovens, pois sabe que energia alguma pode ser mais potente do que aquela que se desprende do coração dos jovens. E eles não têm medo de arriscar a única vida que possuem, porque sabem que não serão desiludidos. Então olha aqui, ó, já é uma outra visão, né? O Papa Francisco já enxergando nos jovens essa beleza, essa energia que tanto tem a dar à igreja e tanto tem a dar à sociedade. Mas a gente tem que se perguntar então, com quem nós estamos mais parecidos? Com aquele sintoma denunciado por Anselmo Brum, um sintoma de cansaço, que nos faz arrastar, que nos faz empurrar a vida com a barriga, ou nós estamos vivendo a nossa fé de maneira dinâmica e criativa? Como é que nós estamos? Quem é que tem razão? Aí o Papa Francisco continua na sua reflexão: o ter, o dinheiro e o poder oferecem um momento de embriaguez, a ilusão de ser felizes, mas no final dominam e nos levam a querer cada vez mais, a nunca estar satisfeitos, e terminamos empanturrados, mas não alimentados. E é muito triste ver uma juventude empanturrada, mas fraca. A juventude precisa ser forte e alimentar-se da fé.
Olha só que interessante, né? Muitas vezes nós não estamos alimentados, nós estamos empanturrados de tantas bugigangas que a sociedade vai oferecendo de maneira especial à juventude, mas no final nós não estamos alimentados, nós estamos simplesmente empanturrados, nos sentimos cheios, mas na realidade estamos vazios. No nosso mundo de hoje, somos constantemente impelidos a viver empanturrados por tantas bugigangas que tiram o nosso fervor, tiram a nossa alegria, tiram a nossa disponibilidade para servir, para os pequenos sacrifícios do dia a dia. E como eu disse, o alvo principal desta sociedade consumista é justamente a juventude. É o alvo principal, é o alvo melhor. O Papa Francisco continua: caros jovens, levemos nossas alegrias, nossos sofrimentos, nossos fracassos à cruz de Cristo. Encontraremos um coração aberto que nos compreende, nos perdoa, nos ama e nos pede para levar esse mesmo amor à nossa vida, amar a cada irmão ou irmã com este mesmo amor. Então a cruz, né? A cruz não é sinal de tristeza, a cruz não é sinal de morte, a cruz não é sinal de fracasso, a cruz na realidade é sinal de vida, a cruz é dom. Então, quando passamos por esses momentos de fracasso, de tribulação, devemos colocar isso, entregar isso a Jesus, entregar isso na sua cruz. Ou como São Paulo fala de maneira tão bonita, né? Perceber que com os nossos fracassos, com as nossas crises, com as nossas decepções, com as nossas cruzes, nós completamos aquilo que falta na paixão de Cristo. Nós participamos com a nossa cruz, participamos também da cruz de Cristo. Então a gente não tem que ter medo da cruz, não temos que ter medo dos sacrifícios, não temos que ter medo de entregar a vida, porque entregar a vida exige, se doar exige, não é fácil. E aí o Papa Francisco vai justamente falar isso para a juventude: não tenham medo, porque hoje a nossa sociedade, ela é justamente uma sociedade que não quer o sacrifício, que não quer a doação, que não quer o dom, que não quer a entrega. Ele vai até dizer em uma de suas frases, né? A palavra solidariedade na nossa sociedade virou quase um palavrão. Ninguém quer falar disso, mas os nossos jovens precisam acreditar nisso. Aí o Papa vai continuar: animemos os jovens para que saiam. Aqui é interessante, né? Olha o que o Papa Francisco vai dizer. De repente, se fosse o Frei Luís, se fosse o Padre Carmo, ia dizer, o Padre Dedé, a gente ia levar um puxão de orelha, né? Mas como é o Papa Francisco, né? Olha o que ele vai dizer de maneira muito livre: vamos animar os nossos jovens para que saiam. É possível que eles vão fazer bobagem. Olha, é possível que eles vão fazer bobagem, mas não tenham medo. Os apóstolos fizeram antes deles. Ó. Por que a gente vai ter medo de apostar na juventude? Porque tem medo do jovem não dar conta, às vezes tem medo do jovem se equivocar, tem medo do jovem errar. Aí o Papa Francisco vai dizer: mas qual é o problema disso? Os apóstolos foram os primeiros a fazer. É só ler a palavra de Deus, é só ler os evangelhos. Quantos puxões de orelha que Jesus teve que dar aos apóstolos, não foi? Então não temos que ter medo, não. Então aqui nós temos que refletir isso, né? Esse caminho de mão dupla. Primeiro, o jovem deve se sentir tocado, amado e convocado para essa missão. Então é pessoal, o jovem tem que sentir isso no coração. Mas depois vem um segundo momento. Quando o jovem sente esse desejo no coração de seguir, de se doar, de sair, ele encontra uma comunidade que acolhe, ele encontra uma comunidade que incentiva, ele encontra uma comunidade misericordiosa para o momento que eles possam fazer bobagem. Como é que são as nossas comunidades? Ou muitas vezes nós somos desconfiados com os jovens. Nós não escutamos palavras assim: ah, o jovem não quer nada, o jovem de hoje não está nem aí, o jovem de hoje não quer compromisso, o jovem de hoje, né? Tanto pessimismo que às vezes com as nossas frases nós falamos em relação à juventude. E o Papa Francisco vai dizer: não, a comunidade, a igreja tem que ser o local em que o jovem se sinta animado para sair em missão, se sinta animado a dar o seu testemunho.
E aqui é uma questão até de futuro. O futuro da igreja são os jovens. Nós vamos passar, apesar que eu sou jovem ainda, né? Estou com 40. Mas nós vamos passar. E quem vai tomar conta da igreja? Quem vai assumir as pastorais? Quem vai assumir os movimentos? Quem vai assumir a missão? São os jovens. Nós temos e devemos apostar neles mesmo, não ter medo. Como repetindo o Papa Francisco, né? Eles vão fazer bobagem? Vão. Mas qual o problema? Vamos arriscar, vamos apostar na juventude. Depois o Papa Francisco continua: eu sei que vocês querem ser terra boa, cristãos sérios, não cristãos pela metade, não cristãos engomados, com o nariz em pé, que parecem cristãos, mas no fundo não fazem nada, nem cristãos de fachada, que são pura aparência, mas sim cristãos autênticos. Então olha só, hein? Papa Francisco exortando a juventude a se tornarem cristãos autênticos, cristãos sérios, não cristãos pela metade. E uma crise que hoje nós passamos enquanto igreja, e aí também a gente pode colocar os irmãos protestantes também, eu acho que é um pouco isso, né? Nós estamos cheios de cristãos de fachadas, cristãos engomados, cristãos de tradição, mas poucos cristãos de fato assumindo a missão. Eu gosto até de fazer um comentário que nós estamos cheios de cristãos self-service. Aqui na São Judas não tem não, né, pai? Mas lá em Acoporanga tem cristãos self-service. O que é o cristão self-service? Ou o cristão light, como a gente costuma dizer também. É justamente esse cristão que não assume por inteiro. Ele passa ali na bandeja, né, das riquezas da igreja, dos valores, e ele olha a bandeja e olha aquele produto, né, aquele valor que está lá e vai dizer: bom, isso aqui dá para mim. Aí ele coloca lá na vida dele. Olha a outra bandeja, isso aqui acho que não dá não, isso aqui é radical demais, vou deixar de lado. Vai na outra bandeja, bom, isso aqui eu vou tentar, mas se não der também eu deixo de lado. E aí vai. E aí nós vamos criando um cristianismo não como Deus quer, não como Jesus quer, não como a palavra de Deus quer, mas nós vamos criando um cristianismo à nossa imagem e semelhança. Com algumas coisas eu concordo, com outras não, algumas coisas eu sigo o Evangelho, outras não, algumas coisas eu sigo a igreja, outras eu acho que a igreja está errada, eu não vou junto com a igreja, e a gente vamos nos transformando nesses cristãos aí pela metade, né? E aí então essa pergunta serve para os jovens, serve para todos nós. Como que nós estamos sendo cristãos? Self-service? Cristãos engomados? Cristãos pela metade? Ou cristãos sérios? Depois, continuando o Papa Francisco: o coração de vocês, coração jovem, quer construir um mundo melhor. Acompanho as notícias do mundo e vejo quantos jovens em muitas partes do mundo saíram pelas ruas para expressar o desejo de uma civilização mais justa e fraterna. Os jovens na rua são jovens que querem ser protagonistas da mudança. Por favor, não deixe que outros sejam os protagonistas da mudança. Vocês são os que têm o futuro. Por vocês entra o futuro no mundo. Peço que vocês sejam protagonistas dessa mudança. Então, olha que bonito, né? Não somente viver uma fé muitas vezes espiritualizada, intimista, desvinculada da realidade, mas o Papa vai falar justamente o contrário. O local do testemunho, o local de nós darmos a nossa contribuição, o local de nós apresentarmos aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, é onde? É justamente a sociedade. E principalmente o jovem. O Papa vai dizer: não tenha medo não, se comprometa, participe das manifestações. Quando ele veio, estava um pouco depois daquelas grandes manifestações, né? E ele ficou impressionado com a quantidade de jovens que tinham na rua, né? Ele quer isso mesmo, que a juventude seja protagonista, que não deixe que os outros façam e a gente engula tudo, mas que os jovens sejam protagonistas, que os jovens cristãos estejam aí na luta,
para construir um mundo mais justo, um mundo mais fraterno. Não pode ser uma espiritualidade que isola do mundo, mas deve ser uma espiritualidade que compromete com a realidade. E isso é o critério de autenticidade da nossa fé. Aqui a gente lembra São Tiago, né? Onde em uma das suas discussões, ele vai dizer, está na palavra de Deus, né? Mostre-me a sua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé com as obras. A fé sem obras é morta. Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente vê também umas espiritualidades por aí que querem descomprometer do mundo, né? Ah, o mundo não presta. Ah, o mundo é do inimigo. Ah, o mundo é do capeta. Como é que pode isso? A gente está falando uma heresia e não se dá conta, né? Como é que o mundo não presta? Como é que o mundo é do inimigo? Como é que o mundo é do capeta? Como é que está na palavra de Deus? Como é que está no livro do Gênesis? Deus foi criando todas as coisas e via que era bom. Foi criando e era bom. Foi criando e era bom. E fez o ser humano e viu que era muito bom. Aí a gente vem dizer que o mundo não presta, que o ser humano não presta, que o ser humano não tem mais jeito. Olha aí. Nós estamos contradizendo aquilo que Deus fez, aquilo que Deus criou. Deus aposta na gente. Devemos não ser do mundo. Quando Paulo fala isso nas suas cartas, ele não fala o mundo enquanto criação, mas o mundo enquanto contravalores. Aquilo que se apresenta que não é palavra de Deus, aquilo que não é caminho de vida, aquilo que não é caminho de salvação. Mas nunca é mundo enquanto criação de Deus. Então o Papa vai dizer isso, olha, tem que se comprometer, tem que ajudar a transformar a realidade. A pregação é do reino de Deus, ajudar a construir o reino de Deus. Então eu tirei esses trechos, né, das palavras do Papa Francisco para mostrar isso, né? Ele acredita na juventude, ele quer, parece que foi com os jovens argentinos, né? Ele vai dizer, eu quero que vocês vão para a rua mesmo, vai fazer a boassa na rua, não quero vocês dentro da igreja não, né? Olha aí que bacana, né? E aí eu volto àquela pergunta anterior, a gente enquanto igreja está incentivando isso? Estamos acreditando nos nossos jovens, de que eles podem ser protagonistas da mudança, ou nós ainda temos o pé atrás, incentivamos, mas de vez em quando a gente pisa no freio, fica olhando, desconfiado, vamos ficar de olho que como é que é? Como é que é a nossa postura em relação à juventude? Então essa era um pouco a reflexão que eu gostaria de fazer com vocês, né? Esse sétimo dia da novena em relação à juventude. A juventude é o futuro da igreja e é o futuro da humanidade. E a gente deve acreditar, deve incentivar e deve apoiar tudo aquilo que a juventude quer fazer de bom, quer fazer de bonito. Sem medo. Não precisamos ter medo. Nós vamos ver amanhã e depois de amanhã que esse cansaço que nós vemos em relação aos jovens, a gente sente em relação à igreja e sente em relação à missão. E muitas vezes isso atrapalha a nossa caminhada. Isaías vai perceber isso, né? Vocês estão cansados, estão cambaleando, mas renovem as suas forças no Senhor, porque o Senhor te dá asas de águia. Olha que bonito, né? Asas de águia para voar alto. O Senhor nos fez para isso, para voar alto. Os jovens principalmente, né? Tem que pensar em ter asas de águia, para sonhar alto, para voar alto. Então que Deus possa abençoar a nossa juventude, para que eles possam de fato ser protagonistas da mudança. Eu convido então agora a comunidade a ficar de pé, para a gente terminar a nossa reflexão de hoje, fazendo uma oração. E aí eu vou falar e vocês repitam comigo. Senhor nosso Deus, abençoai os nossos jovens. Dai um coração jovem a todos os cristãos, para que neste mundo possamos oferecer a alegria, a jovialidade e a esperança fecunda de nossa fé.
Livrai-nos da tentação do desânimo. Livrai-nos da tentação do comodismo. Olhai de maneira especial por aqueles jovens que ainda não experimentaram seu amor, sua bondade e salvação. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,